Vou falar sobre ritmo de colheita nessa campanha 2018-2019. Na tarde de sexta-feira, a consultoria AG Rural divulgou os seus números de acompanhamento de lavouras até a última quinta-feira. Você vai acompanhar conosco agora como é que vem então esse cenário em relação ao que vem acontecendo com a colheita de soja no Brasil. Os números são nacionais, foram levantados pela AG Rural e você acompanha comigo agora como é que vem esses dados. Veja na tela comigo como é que nós estamos em relação à colheita. De acordo com a AG Rural, até o dia 24 de janeiro, eram 13% a área colhida com soja no Brasil. Um ano antes, na mesma data, eram 4%. Portanto, colheita da oleaginosa no país vem mais acelerada. Nesse caso aqui, vem mais acelerada em 9 pontos percentuais. A média dos últimos 5 anos é de 3%, então colheita de soja no Brasil realmente vem mais rápida do que acontecia nos últimos anos. Isso acontece principalmente porque muita gente teve condição de cultivo logo após a abertura do plantio, quando se encerrou o ciclo de vazio sanitário. Ao encerrar o ciclo de vazio sanitário, havia aquele fator climático que dava garantia para começar e o pessoal plantou. O problema é que depois, durante o desenvolvimento, teve a seca. Nós vamos falar um pouco a respeito disso ainda. Vamos ver quais são os estados que estão mais adiantados na colheita, porque Mato Grosso segue a liderança. Veja só, Mato Grosso vem com 29% da sua área, é a maior área destinada à soja no Brasil, 29%. Estado do Paraná, 18% de colheita. Estado de Goiás chega a 14%, vem com um ritmo muito bom. Rondônia, 11% são os estados que estão mais acelerados. Nós trazemos ainda aqui como é que vem o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado com fortes perdas. Olha, o Rally da Safra passou por aqui, nós vamos trazer isso aqui ainda no Agricultura BR. Vai comprovando situação de muitas perdas. No Paraná também, 8% do Mato Grosso do Sul já foi colhido. Minas Gerais, São Paulo tem com 6%, São Paulo também é um estado afetado pela seca, mas é menos expressivo do que os demais aqui em relação à sua produção, chega a 6% de colheita e Minas Gerais, estado da Bahia, vem com 1% de colheita. Esses são os números que nós trazemos da AG Rural em relação à colheita de soja. Olha só, a AG Rural no último dia 9 trouxe nos seus levantamentos de safra que o Brasil vai produzir quase 117 milhões, 116 milhões e 800 mil toneladas. Não descartou nesse último documento que vai reduzir de novo. No dia 9, quando ela trouxe esses quase 117 milhões de toneladas, ela tinha feito um corte na sua expectativa na ordem de 4 milhões e meio de toneladas, um reflexo direto sobre o fator climático e a seca que atingiu parte do Paraná e Mato Grosso do Sul durante o desenvolvimento da lavoura. E o Agricultura BR agora traz o estado de Mato Grosso, como você viu, é o que lidera o processo de colheita. E o Mato Grosso é o maior produtor de soja individual do mundo. Portanto, o foco, a atenção no Mato Grosso é sempre muito grande. Nós vamos trazer nessa edição do Agricultura BR 2 fatores importantes. Na questão de custo de produção, que já está sendo estimado para a safra 2019-2020, e também a comercialização. Então, são números que são importantes para a produção brasileira, já que falamos do maior estado produtor do país. Começamos, então, pelo custo de produção, porque, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, olha, sobe. Vamos ver então os dados, os números aqui. Pode colocar nessa tela aqui para mim. Nós trazemos aqui os números que nós temos aqui para o estado do Mato Grosso. Mato Grosso vai atingindo um número um pouco maior. Pode colocar aqui na tela, por favor. Vai atingindo números maiores na questão em relação ao seu custo de produção. Veja só que nós temos aqui 2 elementos ou 2 variáveis lançadas pelo IMEA. O IMEA traz aqui no custo de produção R$ 3.157,89 por hectare. Esse é o chamado custo variável, tá? Chegando a uma alta comparada à safra 18-19 de 0,17%. Quando se considera o custo operacional, chega a R$ 3.505,37 por hectare. A alta nesse custo operacional é de 0,14% em relação ao que acontecia o ano passado.
ao que acontecia na campanha 2018-2019. O movimento deve-se à valorização do dólar neste período, impactando preços de defensivos agrícolas e outros insumos, portanto, soja com custo maior. Apesar de ser ligeiramente maior, esse custo vai aumentando ano a ano e é por isso que o fator de comercialização e como que está o dólar no momento da venda é tão fundamental para o sojicultor brasileiro. Você acompanha conosco agora como é que vem as cotações de mercado. E a ProSoja do estado do Mato Grosso discute a questão da moratória da soja na região da Amazônia com o Ministério do Meio Ambiente. É o que nós vamos conferir agora com Valdir Pacheco. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se comprometeu com a diretoria da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, a buscar diálogo junto às entidades de classe para definir a questão da moratória da soja na Amazônia. Para a ProSoja, a moratória é um desrespeito à legislação brasileira e um atentado à soberania. O compromisso do ministro foi feito durante a audiência no Ministério do Meio Ambiente na semana passada com a diretoria da ProSoja em Brasília. Segundo a ProSoja, a moratória da soja inibe o produtor de exercer o direito dele de conversão de áreas, além de inúmeros outros problemas enfrentados por causa dessa medida que é considerada ilegal. Outra questão que preocupa a entidade e foi repassada ao ministro é o risco da moratória do Cerrado. Ou seja, são duas medidas que impactam diretamente na produção de alimento no Mato Grosso e no Brasil. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. A Agricultura BR traz os números da Secretaria de Comércio Exterior para o Mato Grosso, isso falando do fechamento do ano passado. Mato Grosso voltou a bater recorde nos embarques de soja, lembrando que esse é o estado que tem a maior produção do Brasil, e essa superação, ela mostrou mais uma vez capacidade, de comercialização, teve um adiantamento um pouco melhor e também de produção mato-grossense. O fato é que soja no estado do Mato Grosso superou a marca de 19 milhões de toneladas exportadas. Vamos ver os dados da Secretaria de Comércio Exterior aqui. Você tem o ano de 2018, o ano fechado, de janeiro a dezembro, em 19 milhões 750 mil toneladas, chegou muito próximo de 20 milhões de toneladas. Em 2017, esse número já era muito bom, ficava em 18 milhões e 20 mil toneladas. É um aumento de 9,63% quando comparado a 2017. O recorde se deve à produção, que também foi recorde, e à alta da demanda internacional, principalmente no que tange, no que diz respeito à China. Por quê? China foi, desses quase 20 milhões de toneladas que o Mato Grosso exportou, China comprou 63,07%, portanto, muito expressiva a compra de soja da China junto ao estado do Mato Grosso. Por aqui a Agricultura BR segue trazendo a participação, o assunto continua sendo soja, mas agora no quadro Agricultura BR Responde. Sempre lembro que a sua participação é importante, então participe conosco, queremos saber aquilo e responder principalmente aquilo que vai ajudar na sua produção, sendo agrícola, sendo pecuária. E hoje temos participação aqui, vamos saber quem que está participando, é o Andrei Pimentel, ele é do estado de Tocantins, de Dois Irmãos. Ele diz o seguinte: boa tarde para você, Andrei. Gostaria de saber a previsão do tempo nos meses de fevereiro e março para a minha região. Estamos com a soja no enchimento de grão e a colheita começa na segunda quinzena de fevereiro. Então aqui, fase de enchimento de grão, a gente sabe que é uma fase bastante importante, ela é drástica, ela é fundamental para você ter uma boa produtividade e o fator chuva
passa a ter ainda mais relevância. Quem vai responder, Andrei, é a Maria Clara, que está aqui conosco. Olá, Maria Clara, prazer tê-la aqui conosco mais uma vez no Agricultura BR. O telespectador do estado do Tocantins quer saber a previsão do tempo, está na fase bastante importante para a produção de soja. Como é que fica a previsão para a região dele em Tocantins? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde também a todos. Olha, a expectativa aí para os próximos dias é de uma chuva bastante irregular pelo estado do Tocantins. Até temos instabilidades atuando, as imagens de satélite mostram algumas nuvens mais carregadas aqui pelo estado, mas a chuva não deve ser generalizada, é uma chuva ainda pontual. Os índices de água no solo acabaram diminuindo um pouco e tem estiagem agrícola em áreas mais ao norte, e nestas áreas aqui mais ao sul é a área onde tem instabilidade e onde tem chovido de maneira mais frequente. Agora, nos próximos 5 dias, expectativa de chuva bem isolada, acumulados de no máximo 15 milímetros nestas áreas mais ao sul e apenas áreas mais ao norte é que devem receber um volume um pouco mais expressivo de até 30 milímetros acumulados, mas não é uma chuva que deve ocorrer com frequência, não é uma chuva abrangente, é uma chuva bastante pontual. Isso no período de 29 a 2 do mês de fevereiro. A partir do dia 3, a chuva perde intensidade nestas áreas mais ao norte e até mesmo nestas áreas do sul. Ainda tem previsão de chuva, mas com baixíssimos volumes acumulados, apenas 15 milímetros e temperaturas bastante elevadas. Ou seja, essa combinação de longos períodos de tempo seco, com temperaturas bastante elevadas, desfavorece, ou seja, aumenta a evaporação da água no solo. Os índices de água no solo devem ficar cada vez menores pelo estado do Tocantins. E a partir do dia 8, entre o dia 8 e o dia 12, devemos ter um pouco mais de instabilidade. A chuva alcança até 30 milímetros acumulados em 5 dias. E depois deste período, a segunda metade do mês de fevereiro, ela deve ser marcada principalmente pelo tempo mais seco nas áreas produtoras do estado do Tocantins. O início do mês de março pode ter uma chuva um pouco mais significativa, com volumes mais expressivos em áreas do norte do estado, principalmente por causa da zona de convergência intertropical, que acaba aumentando um pouquinho mais as instabilidades. Porém, o interior, principalmente metade sul do estado do Tocantins, ainda recebe pouca chuva também no início do mês de março. E a partir da segunda metade é que a chuva deve ficar ainda mais irregular e com menores volumes acumulados, o que acaba favorecendo a colheita em grande parte do estado do Tocantins, e isso deve se manter até pelo menos o mês de abril, Fabiano. Tá certo, então, Maria Clara, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Esse é o quadro da Agricultura BR Responde. Você viu a participação do telespectador Andrei, produtor de soja no interior do estado de Tocantins. E você pode participar também. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta. Pode ser sobre previsão do tempo, pode ser sobre mercado, sobre questões técnicas. Você envia no Facebook do programa, vai aparecer na tela aí. E também o nosso número de WhatsApp. É o 67996562266. Na Agricultura BR, primeiro bloco, tradicionalmente nós falamos muito de soja. Então, sigo falando agora porque essa é uma semana de muita expectativa. Essas expectativas, elas atingem as mais diversas variáveis. Como assim? Olha só, dólar está sob influência do que eu vou falar agora. Diversas commodities agrícolas, como milho, como soja, principalmente, estão sobre essa influência. Eu falo a respeito daquilo que pode acontecer nessa semana. Ela começou exatamente nesse final de semana, quando o presidente norte-americano Donald Trump publicou na mídia social, no Twitter, que teve um acordo, que chegou a um acordo para aprovação do orçamento entre democratas e republicanos no Congresso dos Estados Unidos. Se isso vem a acontecer, isso faz com que alguns setores que estavam paralisados ou praticamente parados, como o Departamento de Agricultura daquele país, volte a funcionar. Então teremos mais dados a respeito não só dos Estados Unidos, mas os dados de exportação, de venda e outros fatores vão passar a ser atualizados de maneira correta, e também teremos os dados internacionais através do relatório de oferta e demanda. Uma outra questão também ligada aos norte-americanos é essa importante reunião da próxima quarta e quinta-feira. Essa reunião de quarta e quinta-feira, que vai acontecer em território norte-americano, tem os próprios
os próprios representantes dos Estados Unidos com os representantes da China. E a expectativa é que ainda não se tenha uma resolução para o fator de conflito comercial entre os dois países, mas que já comece a se apresentar algum andamento, algum avanço em relação a esse acordo que está sendo costurado pelas duas partes. Então, são elementos que influenciam diretamente o mercado da soja. Olha, os números em relação ao que vem acontecendo com soja em Chicago, eles estão muito relacionados a esses fatores em relação aos preços nos Estados Unidos. Então, temos trazido isso aqui no Agricultura BR diariamente para que o produtor rural fique bastante atento. Sobre a China, e até respondendo a alguns telespectadores que no Twitter nos questionaram, aqui eu destaco principalmente a Amanda, ela falou assim: China não vai comprar soja, Fabiano? Aí eu disse o seguinte para ela: olha, vou trazer essa informação para todo mundo. Primeira coisa, China deve continuar comprando a soja até que se mostre o contrário. Por quê? Porque apesar dos dados do governo da China continuarem falando que compraram menos no ano passado e que estão no esforço para comprar menos, essa informação oficial ela tem que ser apresentada. Nós temos que ver como é que a China está comprando alguns produtos, como carne de frango, carne suína, para ter certeza que esses fatores estão realmente acontecendo. Então, se a China começar a importar mais carnes, teremos ali a noção que vai comprar menos. Mas, por enquanto, não acreditamos muito assim numa queda mais determinante nas compras de soja pela China. E já que eu falei de porto brasileiro, vamos saber como é que vem os negócios nos portos do Brasil, dados da Grãos Corretora. Nós temos aqui Grãos Corretora hoje elevando o valor da soja frente ao que acontecia na última sexta-feira. Porto de Santos e Paranaguá com valores iguais a R$ 77,50 a saca de 60 quilos. É o que nós temos aqui de referência para os negócios nos portos brasileiros. E olha, nesse último final de semana, nós tivemos a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Correia da Costa, fazendo uma visita ao estado do Rio Grande do Sul. Ela foi até Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, para ver de perto os estragos que ocorreram por conta das fortes chuvas que atingiram parte do Rio Grande do Sul, alagou, destruiu áreas de produção e também estradas. Na oportunidade, Tereza Cristina anunciou o aporte financeiro de R$ 2.500.000 para resolver fatores emergenciais, como o das rodovias e estradas. É o que você vai conferir agora na reportagem de Annelise Nicolodi. As lavouras de soja, milho e arroz tiveram o maior prejuízo. Segundo a Emater, a estimativa é de que as perdas passem de 786 milhões de reais. Durante a visita, a ministra Tereza Cristina anunciou a liberação de R$ 2,5 milhões de reais para os municípios afetados pelas chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. O Ministério do Desenvolvimento Regional já havia anunciado também a liberação de R$ 4,5 milhões de reais para a reconstrução de estradas em 18 municípios que tenham decretado situação de emergência em função da chuva. Os moradores dos municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida também poderão acessar o dinheiro do FGTS. Cada morador poderá sacar do fundo de garantia até R$ 6.000. O dinheiro poderá ser usado para comprar material de construção, roupas e eletrodomésticos. Nos próximos dias, o governo federal deve reconhecer a situação de outras cidades prejudicadas por enchentes e que já tiveram o decreto homologado pelo governo do estado.
Vamos saber agora como é que vem o fator de plantio do milho de segunda safra no centro-sul do Brasil. Olha, nós tivemos a divulgação da consultoria AG Rural na última sexta-feira, que trouxe os dados de acompanhamento até a última quinta-feira. Então veja conosco como é que vem os números até o dia 24 de janeiro. É assim que vinha o plantio no centro-sul do Brasil. Centro-sul do Brasil é onde se faz cultivo de milho de segunda safra. 15% são os dados que a AG Rural confirma para a produção rural brasileira. Comparado com o que acontecia um ano antes, de 3%, o avanço é muito forte, veio com ritmo 12 pontos percentuais mais rápido do que acontecia no ano passado e também de 11 pontos percentuais mais veloz do que na média dos últimos 5 anos. A média dos últimos 5 anos, como você vê conosco aqui, vem em 4%. E horas, há pouco nós mostrávamos que o estado do Mato Grosso é aquele que lidera a colheita da soja em todo o Brasil, também é o maior produtor. Então, se lá vem mais rápido a colheita da soja e nós colhemos soja e plantamos milho automaticamente, é no Mato Grosso também que tem o ritmo mais forte de plantio. Veja conosco nesse outro gráfico que Mato Grosso, de acordo com a AG Rural, chega a 21% de cultivo de milho em segunda safra. Paraná vem a 19%, Goiás 12%, Mato Grosso do Sul 6%, São Paulo 2% e Minas Gerais vem com 1% de avanço. Assim vem os dados em relação ao cultivo do plantio do milho de segunda safra no centro-sul do Brasil, de acordo com a consultoria AG Rural. Maria Clara, como é que fica a previsão do tempo no Centro-Sul? Olha, o centro-sul do Brasil segue com pouca chuva ao longo dos próximos dias, viu, Fabiano? Apesar de ser uma época onde deveria chover com maiores volumes acumulados, as pancadas elas vão ocorrer de maneira bastante irregular e com baixos volumes, especialmente em áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. As imagens de satélite mostram aqui poucas nuvens no centro e sul do Brasil, os índices de água no solo já diminuindo bastante no estado gaúcho, no estado paranaense e em áreas aqui de Mato Grosso do Sul e também em áreas do interior do estado de São Paulo. Isso justamente porque a chuva tem ocorrido de maneira muito irregular. As frentes frias estão avançando bem costeiramente, não trazem um volume bastante significativo e isso deve se manter agora nos próximos 5 dias. Não tem previsão de chuva generalizada nas áreas centrais do Brasil e em áreas da região sul. Apenas na fronteira com o Uruguai é que a chuva deve ser um pouquinho mais significativa, com acumulados de até 30 milímetros. Além disso, as temperaturas seguem bastante elevadas, favorecendo aí também a evaporação dos índices de água no solo. O período de 3 a 7 do mês de fevereiro também será marcado por pouca chuva no centro e sul. Apenas em áreas da faixa leste é que deve chover de maneira significativa entre o litoral de Santa Catarina e o litoral do Rio Grande do Sul, em áreas do Rio Grande do Sul. E no último período, no período de 8 a 12 do mês de fevereiro, é que devemos ter uma chuva mais expressiva nestas áreas, do Rio de Janeiro até o Mato Grosso, por causa de uma frente fria que consegue organizar uma chuva um pouco mais distribuída, um pouco melhor para estas áreas da região central do país. Já de Mato Grosso do Sul ao estado do Rio Grande do Sul, não deve chover nem mesmo neste período, então será um período também com pouca chuva, com exceção destas áreas mais escuras do mapa, onde os volumes podem chegar até 30 milímetros acumulados. Fabiano? Maria Clara, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco ela traz as informações do clima no estado da Bahia. E no próximo bloco você vai ver também que São Paulo conta com um plano de monitoramento para a utilização de defensivos agrícolas, assunto de logo mais aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta e para nós revermos uma entrevista muito especial. Durante a abertura do Showtech, há pouco mais de uma semana, eu conversei com Sebastião Barbosa, presidente da Embrapa, que falou a respeito da nova linha de trabalho e como que a instituição deve atuar a partir de agora.
Sebastião, Embrapa, ela tem um simbolismo muito forte para a produção rural brasileira, para a agropecuária, para o agronegócio. Como que você avalia hoje as ações da Embrapa, principalmente nessa agricultura moderna, nessa pecuária de resultado do Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Ô Fabiano, prazer estar com você aqui de novo, estar falando para as suas telespectadoras e telespectadores de novo no canal do Boi. É uma satisfação muito grande estar aqui em Maracaju, estar participando aqui desse evento muito importante para a agricultura do Estado, para o desenvolvimento do Estado. A Embrapa, ela está se reestruturando para poder atender os anseios, inclusive, dos agricultores mais desenvolvidos daqui. Agora, a Embrapa não tem ideologia, não tem proselitismo político, a Embrapa não tem cores. As cores da Embrapa são verde, amarelo, azul, o marrom da terra, ou então o roxo aqui da terra de Maracaju. Quer dizer, essas que são as cores da Embrapa. Se houve proselitismo, se houve ideologismo no passado, isso acabou. Sob uma liderança nova do país, a Embrapa está respondendo ao chamamento do setor agropecuário. Então nós estamos nos reestruturando para atender às demandas de todo tipo de agricultor. Quando nós falamos agricultor, a gente se refere a produtor de grãos, produtor de algodão, produtor de peixe, produtor de floresta, inclusive a agricultura de base extrativista. O grande agricultor, o agricultor que planta transgênico, o agricultor que prefere ficar convencional, o grande, o pequeno, o médio. Então a Embrapa é para todos os agricultores. Como eu disse aqui hoje, o nosso negócio na Embrapa é a agricultura, na sua concepção mais ampla possível. E o nosso cliente é o produtor, é o agricultor. Então é para isso que a Embrapa está se reestruturando, para poder atender ainda melhor aos anseios e chegar com resultados palpáveis, com produtos, com inovação para o agricultor. Então, não é chegar com publicações, não é chegar com resultados, mas alguma coisa que tenha impacto na agricultura. É claro que para a gente chegar a uma situação de causar impacto, há muita ciência que se desenvolve nos laboratórios, nos campos experimentais da Embrapa, mas isso tudo tem que estar diretamente ligado à solução de um problema enfrentado pelo produtor. Bom, e essa questão dos problemas enfrentados pelo produtor, a Embrapa sempre teve uma sensibilidade, um contato. Esse contato com o produtor é fundamental para que se consiga ter, né, os trabalhos, as pesquisas, as atividades para chegar às soluções. Como é que você enxerga essa comunicação, esse trabalho de Embrapa com o produtor rural brasileiro, tanto para absorver as demandas, quanto depois para conseguir mostrar isso, divulgar, fazer isso chegar de novo a quem precisa usar? A Embrapa é uma grande empresa, constituída de gente muito capaz, mas somente a Embrapa não pode resolver todos os problemas, não pode chegar a todos os agricultores. Então, desde o início da Embrapa, se pressupunha a existência de uma empresa estadual de pesquisa forte, de um sistema de extensão forte, de associações de agricultores, para que, em cooperação com todos esses setores, o trabalho da Embrapa, o resultado da Embrapa pudesse chegar melhor ao agricultor. E nós passamos por um período agora, que nós temos no país, várias empresas estaduais de pesquisa sendo extintas. O Instituto Agronômico do Paraná foi extinto essa semana. A empresa de pesquisa agropecuária da Paraíba foi extinta semana passada. E devido a situações de falta de recursos nos governos que estão se instalando nos estados, então as empresas que por uma razão ou outra que eles decidiram, não estavam atuando, então foram extintas. Então precisa reestruturar esse sistema estadual de pesquisa e o sistema de extensão rural, que foi esquecido durante muito tempo. É através do sistema de extensão rural, é através das associações de produtores que a Embrapa chega ao produtor. Então, nós fazemos nosso esforço diuturno para que as nossas pesquisas cheguem aos agricultores. Mas isso só se pode fazer com a participação de todo o setor produtivo, de órgãos do governo, do setor privado, para que essa participação da Embrapa se faça cada dia mais importante no negócio do agricultor. E para isso nós contamos com os setores de comunicação
como o Canal do Boi. Todo mundo precisa de trabalhar conjuntamente, arregaçar as mangas e trabalhar junto para levar essa inovação ao meio rural. E aí nós falamos, como já disse anteriormente, a todo tipo de agricultor. Um aspecto que num local de agricultura tão avançada como aqui, a gente se esquece, mas que na verdade é muito cruel. Nós temos tanta inovação, tanta tecnologia, tanta ciência e temos no país, no nosso país, alguns agricultores, muitos agricultores, milhões de agricultores, que a única tecnologia que tem ainda é a enxada. Então, essa tecnologia disponível no país precisa de chegar aos pequenos agricultores, para que eles sejam competitivos. Então, eles são também importantes no processo de produção de alimentos para consumo e para exportação. Mas eles são submissos a uma situação que, na verdade, são as imperfeições de mercado. Eles não têm acesso aos bens de produção. Eles compram mais caro que os grandes produtores. E depois eles não têm acesso ao mercado. Eles vendem os produtos a preço mais baixo que os grandes agricultores. Então é somente através do associativismo que esses pequenos agricultores podem se unir para ter acesso à tecnologia e serem competitivos. Essa intensificação sustentável da agricultura pode e deve chegar também àqueles menores. E é muito importante para a sustentabilidade da agricultura, para, na verdade, a paz social. Nós precisamos de levar, através de tecnologia, a dignidade a essa camada da população pobre que vive no meio rural. O grande número de pobres brasileiros vive no meio rural, que precisam de ter acesso a essa tecnologia, sem proselitismo político, muito menos sem ideologismo, mas vendo a situação desses agricultores e ver com toda a ciência, a tecnologia e inovação disponível, como é que eles poderão vir a participar e fazer parte do processo produtivo. Sebastião, você falou duas coisas muito importantes, e essa última que você está citando a respeito da atividade da Embrapa, da necessidade de ter resultados no campo, seja numa fazenda de grande tamanho, né, ou uma pequena propriedade. No Canal do Boi nós costumamos dizer o seguinte: não existe pequeno e grande produtor. Existem produtores com pequenas, médias ou grandes propriedades. E a agricultura familiar, ele tem como ter rentabilidade, ter resultados, atuar em nichos de mercado e com isso ter lucro, melhorar a vida da sua família. É esse o pensamento? É claro que é esse o pensamento. Ao contrário, nós estaremos perpetuando a miséria. Então, nós precisamos de programas em que esses agricultores se unam, que eles se instruam, que eles tenham acesso à tecnologia para fazerem parte do mercado. Então, por menor que seja o agricultor, ele pode aceder à tecnologia e ser competitivo. Isso é muito comum nos estados do sul do país, é comum aqui no Mato Grosso do Sul, agricultores que produzem alguns produtos muito especializados, alimentos funcionais, por exemplo, hoje, e produtos que atendem a nichos de mercado. Mas isso só é possível através de organização dos agricultores, para explorar os mercados. Essa parte, por exemplo, a parte de alimentação hoje nas grandes cidades está passando por uma modificação muito grande, exigindo produtos diferentes, ok? Então, é possível a esses agricultores, a nível de cada comunidade, se organizarem para a produção de produtos específicos para nichos de mercado. E mesmo para a produção de soja, por exemplo, mesmo pequenos produtores organizados, utilizando tecnologia gerada pela Embrapa, pelos parceiros, eles conseguem ser competitivos, desde que eles se unam em cooperativas, para poder ter acesso a máquinas, ter acesso a insumos, ter acesso a sementes melhoradas e ter principalmente acesso ao mercado. Sebastião, um outro tema que você apontou há pouco a respeito do extensionismo, da atividade que se tem, né, a responsabilidade que se tem de levar informação para o produtor rural brasileiro. E nós aqui do Canal do Boi, nós temos uma atividade, estou até aqui vendo aqui a Helene César da Embrapa, minha colega já há muito tempo, há muitos anos, mas tem 15 anos que o Canal do Boi tem uma parceria com a Embrapa Gado de Corte, Embrapa de Campo Grande, e diariamente nós estamos na Embrapa com os pesquisadores trabalhando
produzindo entrevistas, reportagens, de modo que o pecuarista, principalmente, no caso da Embrapa Gado de Corte, ele tem acesso a essas informações, que ele veja e a partir de então ele procure saber mais, que ele vá atrás dessas informações na Embrapa ou com outras instituições parceiras na Embrapa que divulgam as suas parcerias. Você acredita que trabalhos como esse podem ser implementados e principalmente ampliados para outras unidades, em todas as unidades da Embrapa? Acho que não só podem ser ampliados, como devem ser ampliados. O trabalho que vocês, da imprensa, da mídia escrita, televisada, através de rádio, etc., todos os meios de comunicação, é muitíssimo importante para levar aos agricultores, todos eles, grande, pequeno, médio, qualquer tipo de exploração, esse conhecimento da Embrapa, inclusive chegar a Embrapa de volta às demandas dos diferentes setores. Isso é muitíssimo importante. A gente vê, por exemplo, a telefonia celular. Os agricultores, até os analfabetos, eles têm celular. E às vezes, porque não sabem ler e escrever, eles somente usam a função áudio. Mas mesmo assim, eles podem ter acesso a conhecimento. Então, a Embrapa vai fazer um esforço ainda maior para divulgar os resultados, e para isso a gente conta com pessoas como você, com o Canal do Boi e outros meios de comunicação existentes no país. Esse foi o Sebastião Barbosa, presidente da Embrapa, entrevista exclusiva que ele concedeu ao vivo, inclusive na Agricultura BR, no momento da abertura do Showtech, há pouco mais de uma semana. E olha, daqui a pouco você vai conhecer aqui na Agricultura BR esse plano de monitoramento de defensivos agrícolas no estado de São Paulo. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. E a Agricultura BR está de volta e agora para trazer a previsão do tempo para o estado da Bahia. Para falar sobre esse assunto, vamos voltar até a Somar Meteorologia. Lá está Maria Clara. Maria Clara, como é que fica a previsão do tempo para a Bahia? Oi, Fabiano. Olha, para a Bahia, pouca condição de chuva, viu, nos próximos dias. As imagens de satélite mostram aqui pouca nebulosidade, o tempo bem aberto em todo o estado da Bahia e não há previsão de uma chuva significativa. Por isso, os índices de água no solo devem continuar diminuindo. A chuva deve ficar apenas em torno de 5 milímetros na faixa leste e não chove no centro-oeste do estado nestes próximos 5 dias. A partir do dia 3 do mês de fevereiro, chove no centro-oeste e estas áreas ficam com o tempo mais aberto. Só que veja, Fabiano, a chuva é de apenas 5 milímetros acumulados. Os volumes não são significativos, não favorecem os índices de água no solo. É uma chuva bastante irregular, sempre alternada por períodos de tempo mais firme. E mesmo aqui, entre 8 e 12 do mês de fevereiro, onde a chuva é um pouco mais expressiva no oeste do estado, os acumulados não devem passar de 15 milímetros. Então, de uma maneira geral, os próximos 15 dias para o mês da Bahia serão marcados por tempo mais seco. A chuva é bastante isolada e as temperaturas seguem aí bastante isoladas, temperaturas bastante elevadas. Ou seja, os próximos dias serão marcados por esse tempo mais seco e os índices de água no solo devem ficar cada vez mais baixos em todo o estado. Fabiano. Tá certo, Maria Clara, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre clima, porque agora a Agricultura BR traz em destaque, primeiro, que é sempre muito importante lembrar que os defensivos agrícolas precisam ser tratados com bastante responsabilidade. Por isso, no estado de São Paulo foi criado um plano para monitoramento da utilização de estoques e assim por diante. Quem fala a respeito deste assunto aqui na Agricultura BR é o repórter Gustavo D'Angelo. A regulamentação do plano tem como principal objetivo garantir o correto uso deste importante insumo agrícola, desde sua fabricação, passando pela comercialização, armazenamento, utilização e finalizando com a devolução das embalagens vazias. Outro avanço foi a regulamentação do comércio eletrônico de agrotóxicos e afins, sendo a primeira norma para este tipo de comércio. Segundo a Secretaria de Agricultura de São Paulo, durante o ano de 2019, novas ações serão realizadas pela Defesa Agropecuária com o intuito de melhorar a fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos, visando sempre a sustentabilidade e a manutenção da sua utilização correta.
A defesa vem trabalhando na questão das pulverizações aéreas, utilização de drones, na problemática da mortalidade das abelhas, além da questão dos problemas de resíduos em alimentos. Com a operação do sistema eletrônico GEDAV, muitos dos mitos que acometem a utilização de defensivos agrícolas no estado paulista vão ser dirimidos. Gustavo D'Angelo para o SBA. A Agricultura BR agora destaca uma situação que, além de dolorosa, é vergonhosa para o país. Eu falo da tragédia de Brumadinho, você sabe muito bem disso. Na última sexta-feira tivemos mais uma vez em Minas Gerais uma barragem se rompendo, uma grande quantidade de terra, de lama tomando conta das áreas, derrubando partes de cidade, das instalações da própria empresa da Vale e principalmente ceifando vidas. Dessa vez talvez o risco, ou pelo menos o primeiro impacto, não foi exatamente ambiental, mas sim a questão humana. Independente do fator, tanto em Mariana quanto agora em Brumadinho, o fato é que temos mais uma tragédia no país. Era isso que nós íamos falar com o Walter Pulga Júnior. Pulga não teve condições ainda de falar conosco, mas a informação nós trazemos. Aqui na Agricultura BR a gente tem uma abordagem sempre sobre o fator econômico, aquilo que impacta diretamente nos negócios. E é por isso que nós vamos ter que falar sobre isso. Primeiro que todo mundo sabe, né? Aconteceu, é uma vergonha mesmo, é uma tragédia que muito mais do que as questões que complicam o fator financeiro e econômico, é uma tragédia ambiental, é uma tragédia também sobre o aspecto humano. Isso faz com que se repense essas questões das outorgas e dos licenciamentos, porque se ele é tão forte assim para essas empresas e mesmo assim acontece esse tipo de coisa, fatalmente algo está muito errado. Mas aqui nós vamos tratar sobre a questão econômica, porque as ações da Vale, elas têm uma importância muito determinante na formação do índice Bovespa, aqui no Brasil, a Bolsa Brasileira, chamada B3 ou Bolsa de São Paulo. Olha só, a Vale, ela corresponde na formação desse índice do Brasil inteiro em 11% do índice Bovespa. É isso mesmo. Então é impossível não ter que falar desse assunto. E se nós temos um índice brasileiro de negócios na Bolsa, tendo essa empresa como tão relevante, é claro que hoje despencou. Por que ela despenca hoje e não na sexta-feira? Para quem não está na cidade de São Paulo, talvez não saiba, São Paulo teve feriado na sexta-feira. Então, no dia da tragédia não teve operação. As ações da Vale nos Estados Unidos, na sexta-feira, já estavam lá no chão. Ela encerrou a quinta-feira as ações da Vale no Brasil com uma queda de 1,83%, algo normal de mercado. Há pouco, ela vinha caindo quase 21%, já abriu com 20% de queda. Vamos saber como é que vem essa queda para as ações da Vale. Ações da Vale, negociadas sobre a sigla VALE3, Vale 3, a R$ 43,68. Assim vem o valor da ação para a Vale neste momento. O recuo é de 22,21% para as ações da Vale, e a gente espera que se tome todo o cuidado agora com essa população, porque o Brasil tem quatro centenas de barragens no estado de Minas Gerais e outras em outros estados, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, já andaram dizendo por aqui que também não está seguro. Olha, o fato é que precisa ter mais cuidado com uma situação como essa. Você vai acompanhar durante toda a nossa programação os efeitos econômicos sobre essa tragédia que aconteceu em Minas Gerais, mas as ações da Vale formam uma boa parte do índice Bovespa e seguem despencando. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. Vou trazer agora algumas informações sobre tecnologia para a aviação agrícola. Esse foi um dos temas apresentados e tratados na última edição do Showtech, que estivemos juntos, canal do Boi, e o repórter Vinícius Souza foi conversar com alguns dos responsáveis para saber como que a aviação ela contribui para a agricultura brasileira. Por aqui o assunto do Showtech. Agora falando um pouco sobre as aviações agrícolas, ao meu lado está o Júnior. Muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente aí como que surgiu essa ideia de aviação agrícola.
A aviação agrícola no Brasil está há 70 anos, né? Uma atividade muito antiga e que contribui com a agricultura brasileira aí, trazendo diversas vantagens, né? O SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, participa de diversos eventos por todo o Brasil e também tem o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, que esse ano vai acontecer em Sertãozinho, onde se encontram então as empresas fornecedoras, os empresários, pilotos, agrônomos, né, do setor. Então é uma prática do SINDAG em estar nos principais eventos, assim como a AgriShow, Showtech e outros aí pelo Brasil todo, né? Como tem sido a atuação de vocês aí pelo Brasil afora? Bom, a aviação agrícola tem crescido muito no país, principalmente nos últimos 10 anos, né? Se nós formos falar em número de empresas, nós temos em torno de 256 empresas no Brasil de aviação agrícola e peça-serviço, assim como os operadores privados, são em torno de 548, são aquelas fazendas que possuem suas aeronaves, né? A nossa frota brasileira em relação do ano de 2008 a 2018 foi um crescimento exponencial. Nós tínhamos 1.447 aeronaves, hoje estamos com 2.115 aeronaves no país e principalmente entrando aeronaves de grande porte, isto é, a tecnologia está aumentando, a demanda também tem aumentado no país, porque a agricultura ela tem crescido, né? Se nós formos analisar hoje o PIB nacional, a agricultura representa 35%, 36%. Então isso quer dizer, a aviação agrícola, por ser uma ferramenta indispensável, que hoje atende em torno de 10 culturas, né? Por exemplo, na cana-de-açúcar, é uma cultura que ela é fechada e ela é alta, ela precisa do avião agrícola para se consolidar. Se nós formos falarmos do arroz, é um irrigado, é uma lavoura irrigada, precisa do avião. Laranja, por exemplo, né? Na laranja, a aviação agrícola é indispensável, porque na última pesquisa realizada, ela mostrou que a velocidade do avião em relação ao terrestre é 75 vezes maior. Então a questão do retorno sobre o investimento, né, do lavoureiro, do produtor rural, é positivo. Nós sempre comentamos que trabalhamos juntos com todas outras formas de aplicação, porque cada um tem a sua forma de aplicação, suas vantagens, e a aviação agrícola ela trabalha justamente nesta parte de velocidade também, não tem o amassamento ainda da cultura, né? Dá para a gente fazer uma previsão para o futuro da aviação agrícola no Brasil? Olha, a previsão realmente fica complicado, né? Nós não temos realmente uma bola de cristal, mas a gente costuma dizer que existem aí diversos indícios que nos mostram que o setor vai crescer ainda mais. Nós temos a entrada dos drones, forte no país hoje, já tem empresas que são associadas ao SINDAG, que estão produzindo os drones, e eles têm entrado para somar com a aviação agrícola, né? Não vem para tomar um espaço, até porque uma agrícola pode levar 600 litros a 2.000 litros de produto. O avião agrícola ele semeia, ele combate incêndios florestais, ele tem uma série de atividades que ele faz. Então, o futuro da aviação é crescer ainda mais, com a entrada dos drones, aplicar mais uma agricultura de precisão, somando aí a agricultura do país. Tá certo, então, Júnior, muito obrigado pela sua participação. É isso mesmo, para você ficar por dentro de todas as novidades que o Showtech tem apresentado, basta acessar o portal sba1.com. Vinícius Souza para o SBA. A Agricultura BR segue com as participações dos telespectadores por várias partes do país. Já tivemos participação aqui do pessoal no Twitter, lá no estado de Mato Grosso, teve participação também de produtor de soja no estado de Tocantins e agora vem lá do Piauí a participação. Nós trazemos aqui o Agricultura BR, Luiz Cláudio, do município de Caracol. Ele diz o seguinte: olá, gostaria de saber a previsão de tempo dos próximos dias para a minha cidade, cidade de Caracol, no estado do Piauí. Quem responde é Maria Clara. Maria Clara, como é que fica a previsão do tempo? Oi, Fabiano. Olha, o Piauí e o estado do Maranhão são dois estados que devem receber os melhores volumes de chuva da região nordeste do Brasil ao longo dos próximos dias. Isso porque nós temos influência do sistema chamado Zona de Convergência Intertropical, que é um sistema que traz um pouco mais de instabilidade para as áreas ao norte do nordeste do país. Para os próximos dias, o estado do Tocantins segue com previsão de até 30 milímetros acumulados na região central e no norte. Apenas no sul é que temos o ar mais seco predominando e a chuva irregular
e com baixos volumes acumulados. Para os próximos dias, no período de 3 a 7 do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade pelo estado do Piauí e se torna mais irregular, com baixos volumes, 15 milímetros, sempre alternados por períodos de tempo mais firme, mas a partir do dia 8 do mês de fevereiro, as instabilidades retornam para todo o estado e os acumulados voltam a ser mais expressivos, até 30 milímetros. De fato, não é uma chuva bastante volumosa, uma chuva bastante generalizada, mas é a melhor situação das áreas do Nordeste do Brasil até pelo menos meados do mês de fevereiro. Fabiano. Tá certo, Maria Clara. Maria Clara, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Ela volta durante a nossa programação aqui no Agricultura BR, amanhã aqui no nosso programa. E olha, eu aproveito para convidar você. Se não participou ainda, participe. Você pode mandar a sua participação, sua pergunta aqui para o Agricultura BR. Você manda no Facebook do programa, manda no Twitter do programa e no nosso número do WhatsApp. É o 67996562266. 67996562266. As perguntas só podem ser sobre a previsão do tempo, sobre mercados, sobre técnicas agrícolas, técnicas pecuárias. Nós vamos trazer aqui, a gente traz as pessoas, a conversar com as pessoas que são especialistas no tema daquilo que você precisa. E você pode participar também de outra forma. Você manda foto e vídeo da sua produção. Mostra um pouco como é que é a sua fazenda, como é que você trabalha. Nós vamos ter o maior prazer para mostrar em todo o Brasil como é que é a sua atividade aí na sua propriedade rural. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com os últimos destaques para o mercado da soja e também para o dólar. E olha, nós destacávamos no começo do programa que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visitou áreas que foram alagadas no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira oeste, ali no município de Uruguaiana, onde ela esteve, anunciou aportes financeiros de R$2,5 milhões para a recuperação de estradas. É um aporte financeiro inicial para tentar lidar, ou pelo menos começar a voltar para uma situação normal para a vida das pessoas e, claro, também para a produção. Mais cedo, na sexta-feira, ela esteve com o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, entre outras autoridades, isso na sexta-feira, e discutiram o fator de proteção e combate, o risco de febre aftosa. É o que você vai conferir agora na reportagem. O Estado, Reinaldo Azambuja, manteve vários encontros com a equipe do governo Bolsonaro nesta semana. Discutiu infraestrutura e desenvolvimento regional. Nesta sexta-feira, o governador foi recebido pela ministra da Agricultura, a deputada federal Tereza Cristina, que também é de Mato Grosso do Sul. Durante o encontro, o governador tratou de um assunto considerado fundamental para a pecuária do Estado: o certificado de livre da febre aftosa sem vacinação. O quanto antes nós tivermos essas etapas cumpridas, nós vamos poder atender e ser área livre sem vacinação. Então é acelerar isso, que é muito importante, principalmente porque isso dá um ganho ao Mato Grosso do Sul quando deixa de ter a vacinação. São ações de vigilância na zona de alta vigilância, que é a fronteira. Então, como nós temos uma fronteira extensa, reforçar o número de veterinários, dos postos de fiscalização, a inteligência, precisa ter uma inteligência ali do Ministério, do nosso IAGRO e da Secretaria, e tudo isso está sendo feito. Nós apresentamos aqui um modelo à ministra e nós vamos implementar isso conjuntamente, Governo do Estado e Ministério da Agricultura. A ministra garantiu que todas as demandas do Estado vão ser tratadas com rapidez, especialmente a questão da fronteira. O Mato Grosso do Sul ele tem que se preparar, porque é um processo longo. Nós temos uma fronteira vastíssima de seca, com o Paraguai, e nós temos que ter, vamos dizer, todo um procedimento que ele está pedindo o quê? O apoio dos convênios, que são muito importantes para os estados. Todos os estados precisam de recursos para a sanidade, e a gente sabe hoje o problema de falta de recursos que todos os estados vêm passando. Então, ele colocou a importância desse convênio com o IAGRO, ser feito esse ano, para que nós possamos, no Mato Grosso do Sul, ter já essa agenda, não só do caminho aí de livre de aftosa sem vacinação, mas outras coisas que também são muito importantes para a defesa sanitária. Odacil Canepa para o SBA.
Tayoda Silcanepa. Essa reunião aconteceu na sexta-feira pela manhã e discutiu, então, fatores ligados ao combate à febre aftosa. Por aqui eu volto ao assunto de grãos, vou falar de mercado de novo, e antes de mostrar aqui como é que vem soja sendo negociada em Chicago, já vou explicar um pouco o que vem ocorrendo por lá. Olha, nossa posição por aqui continua sendo de que esses fatores, né, de quarta e quinta-feira, reunião entre chineses e norte-americanos nos Estados Unidos, pode gerar bons resultados para os negócios com soja. Né? É uma situação que pode ser positiva, podemos ter picos em relação ao que acontece com os negócios de soja em Chicago. Soja em Chicago que vem apresentando altas, né, elevações nos últimos pregões, praticamente que de maneira diária. O que nós temos hoje é o chamado correção técnica. Essa correção técnica está ocorrendo agora, as perdas nesse momento são até maiores, vão chegando a 7 centes de dólar, as posições mais importantes ou de maior liquidez, como a de março, vem perdendo um pouco mais, mas essa é uma situação ainda que é considerada normal. O que temos essa semana é muita expectativa, tanto em relação ao governo norte-americano retomar a sua operação total, porque está parte paralisado, sem recursos financeiros, e também essa negociação entre os próprios Estados Unidos e China. Vamos ver soja em Chicago, então. Soja em Chicago vai perdendo 7 centes de dólar, todas as posições vão caindo aqui, vão sendo derrubados. Posição de março vem a 9 dólares 17 centes mais 6 por bushel, maio 9 dólares 31 centes mais 4, julho 9 dólares 44 centes mais 4 por bushel e agosto 9 dólares 49 centes mais 2 por bushel. Esses são os negócios com soja em Chicago neste momento. Vamos saber agora como é que vem o dólar. Dólar também tem ali, aqui no Brasil, tem os fatores internacionais. O que eu disse para a soja serve para o dólar, tá? Então, negociação, né, a liberação do orçamento norte-americano pelo Congresso daquele país influencia dólar. Também esse fator entre Estados Unidos e China pode influenciar e muito o dólar no cenário internacional. Aqui no cenário interno brasileiro, nós temos a bolsa que despencou por conta da Vale, as ações da Vale correspondem a 11% da formação do índice Bovespa e a Vale não poderia ser diferente depois da tragédia em Brumadinho e temos que trazer isso, a responsabilidade é da Vale, também dos órgãos de fiscalização que não estavam fazendo a fiscalização dessa barragem de maneira correta, vai despencando quase 21%, isso acaba influenciando um pouco o dólar. E também a cirurgia do presidente. O Jair Bolsonaro, nosso presidente, deve passar por essa cirurgia, isso acaba deixando o mercado também um pouco nervoso. Vamos saber então como é que vem o dólar agora. Dólar vem em estabilidade, R$ 3,77, vem estável, viés de alta, mas estável a 0,04% neste momento de alta. Portanto, essas são as últimas informações dessa edição do Agricultura BR, que vai encerrando por aqui. Nós voltamos logo mais às 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.